Final de semana muito positivo para o esporte brasileiro e Isaquias Queiroz e Alisson dos Santos mostram que estão recuperados, estão de volta e vão sim brigar pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Esse aqui é o Panorama Olímpico que te atualiza sobre todas as notícias importantes dos atletas brasileiros rumo ao principal evento esportivo do mundo, um quadro da Itatiaia, que é detentora de direitos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois atletas que carregam expectativas, não vinham tão bem por diferentes questões, vamos explicar ao longo desse vídeo o porquê de cada um deles não estavam tão bem assim, mas que nesse último final de semana conquistaram medalha de ouro e mostraram que vão brigar pelo ouro sim, pelo lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. Primeiro, vamos falar de Alisson dos Santos, o Pio. O Alisson dos Santos, a gente lembra, foi uma das grandes estrelas do Brasil lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, terminou com a medalha de bronze, uma prova muito forte, e mesmo com bronze, não foi prata, não foi ouro, mas foi um resultado muito comemorado para o atletismo brasileiro. Depois de Tóquio, ele ainda foi campeão mundial, seguiu crescendo, mas em 2023 teve uma importante lesão no joelho. E desde então ficou uma incógnita, como será que o Alisson voltaria? A gente sabia, claro que pela qualidade, por tudo que ele já demonstrou, ele estaria bem, brigaria por medalha, não necessariamente seria favorito por medalha, mas estaria ali na briga entre os melhores do mundo. Só que neste último final de semana, o Alisson dos Santos foi vencedor da Diamond League. A Diamond League, ou Liga de Diamante, como você prefira, é uma liga que reúne normalmente os melhores atletas do mundo em cada prova do atletismo. E na etapa de Doha, disputada neste último final de semana, o Alisson dos Santos foi medalhista de ouro, o que já é muito bom, ganhou a prova dos 400 metros com barreiras. Só que além de ter vencido a prova, o mais empolgante, melhor ainda, foi a forma como o Alisson dos Santos correu. O Alisson dos Santos ficou com a medalha de ouro com um tempo muito bom, o tempo de exatamente 46 segundos e 86 décimos. Isso é a melhor marca que um atleta já fez antes de junho, porque normalmente no atletismo os atletas se preparam para chegar bem em junho e julho, que é quando são disputados os mundiais, quando é disputado os Jogos Olímpicos, sempre são disputados ali no meio do ano, entre julho e agosto, é quando os atletas esperam chegar ao seu auge. E o Alisson dos Santos fez esse tempasso, o quarto melhor tempo da carreira dele, está entre os 15 melhores tempos da história da prova dos 400 metros com barreiras, e ele fez isso em maio, ainda antes de chegar ao pico que todo atleta busca, que é nos Jogos Olímpicos. Isso é muito impressionante, é muito bom, é uma ótima notícia que mostra que o Alisson, depois de um 2023 conturbado, com lesão, com recuperação, que é muito difícil, ele encaixou a prova dele. A prova de 400 metros com barreiras é muito detalhe, se erra uma passada, o tempo já piora muito, já compromete toda a prova, então a prova dele está encaixada. O Alisson correu muito solto, venceu essa prova e com tempo que é o mais animador. Então o Alisson, com esse tempo de 46 segundos, ponto 8, mostrou que vai muito forte para Paris. Agora é sim um fortíssimo candidato à medalha e vai brigar pelo ouro. Por que que ainda não dá para cravar assim que o Alisson é favoritaço ao ouro em Paris? Porque os principais adversários dele não disputaram a prova. Então o Alisson tem, por exemplo, o campeão olímpico, o Casper Holholm, que é o norueguês, que é o recordista mundial, é o grande atleta dessa modalidade em todos os tempos. O norueguês não correu a prova ainda nessa temporada, e também não vive o melhor momento, também conviveu com lesão há pouco tempo, então ninguém sabe muito bem como ele vai estar, que é o grande favorito à prova, mas sempre quando ele entra na competição, ele é favorito. Agora, esse tempo do Alisson coloca uma pulga atrás da orelha do norueguês, isso é fato. O Ray Benjamin, o norte-americano também, a gente não sabe muito bem como que ele está, também é outro favorito à prova. E também o McMaster, que é o atleta das Ilhas Virgens, a gente também não tem muita panorama de como ele foi neste início de ano, nesse início de temporada ele ainda não correu a prova, mas são atletas para ficar de olho. Esses quatro talvez sejam os principais favoritos à medalha, mas esse tempo, um tempasso do Alisson mostra que ele está muito forte pro ouro, então vale ficar de olho no Pio, que é um cara carismático, um cara que tem carinho da torcida já, um cara que já é medalhista olímpico, ganhou o bronze mais uma vez, a gente lembra aqui em Tóquio, e talvez já dá para sonhar com essa marca muito boa. O Alisson mostrou que tá bem, tá correndo bem e pode sim, vai brigar pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, uma ótima notícia, e é muito parecido com isso que fez Isaquias Queiroz na última etapa da Copa do Mundo de canoagem de velocidade. E um vídeo recente aqui no canal também, se você não viu, vai lá e assista. Eu falei quem eu acho que são os grandes favoritos que o Brasil tem ao ouro. E eu coloquei o Isaquias entre um dos candidatos ao ouro, mas que era um pouco mais ousado, era uma surpresa, por quê?
Porque o Isaquias, em 2023, ele já falou isso abertamente, inclusive aqui a Itatiaia também, tem entrevista dele aqui na Itatiaia no canal do YouTube, é só pesquisar aí que você vê uma entrevista longa que a gente fez com ele, e que ele explicou que em 2023, por saúde mental, por querer ficar com os filhos, ele deu uma parada, ele diminuiu o ritmo ali dele nos treinamentos, ele, claramente, ele até ganhou peso, o Isaquias não estava em sua melhor forma física em 2023 por uma decisão própria. O Alisson foi uma lesão, o Isaquias uma decisão dele, por saúde mental, que a gente sabe que é importantíssima, e ele pisou um pouco no freio, tirou o pé do acelerador e deu uma acalmada. E a gente não sabia como ele voltaria para 2024, que ele prometeu que ele voltaria a focar 100% na canoagem, que seria o treinamento tanto aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, também lá em Ilhéus, que ele montou um centro para ele treinar lá. O Isaquias prometeu que viria forte. E ele mostrou e cumpriu isso na última etapa, a primeira etapa de Copa do Mundo que ele disputou, depois de estar bem fisicamente. Ele venceu a prova de 500 metros individual, que já foi do programa olímpico, não é mais, mas venceu ela muito bem, de ponta a ponta. E o C1000, que é a prova olímpica que ele vai disputar nos Jogos Olímpicos de Paris individualmente, ele também foi medalhista de ouro. E isso é muito importante. O Isaquias não foi bem no último Mundial, conseguiu a vaga olímpica ali para um remanejo das vagas e tal, mas ele foi muito bem e conquistou a medalha de ouro nessa etapa da Copa do Mundo. Com um ótimo tempo, com um desempenho firme, ele foi muito bem durante toda a prova e deu no final ali, aguentou, mostrou que está bem fisicamente, ele levou a prova. A mesma situação do Alisson. Não dá para cravar que ele é favoritaço a ouro, porque os principais adversários dele não estavam o Martin Fuxa, da República Tcheca, e também o romeno Chirila. Os dois hoje são os principais adversários. Os últimos campeões mundiais na prova do C1000 não estavam nessa etapa da Copa do Mundo. Alguns dos principais adversários daqui estavam, mas esses dois, que são os favoritos ao ouro inicialmente, não estavam. Então vão ter que esperar um pouquinho mais, esperar Paris chegar lá para ver como que o Isaquias está. Agora, a gente acompanha o Isaquias há muito tempo, já sabe que o Isaquias, se estiver bem fisicamente, tiver com fôlego, ele é muito forte, ele consegue se destacar. Se ele conseguir manter o fôlego e ir bem, ele é sim um candidataço ao ouro. Ele tem muita qualidade, muita força, é um cara muito realmente especial. Então, se ele mantiver tudo isso que ele vem mostrando nessa última etapa da Copa do Mundo, tanto no 500, que não é prova olímpica, mas mostrou que ele está bem, e também no seu 1000, que é a prova olímpica, ele mostra que vai sim brigar pelo ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Lembrando que o Isaquias tem 4 medalhas olímpicas, ele conquistou 3 medalhas lá nos Jogos Olímpicos do Rio, quando ele apareceu para o Brasil, e conseguiu o ouro, o primeiro ouro dele lá em Tóquio. Agora vai para Paris também brigar por essa medalha no individual e também na dupla, no C2 500. Vamos ver como vai estar essa dupla brasileira também, mas focando agora no individual, o Isaquias vem muito bem, mostrou que está forte e que vai bem para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, atualizando esses dois atletas brasileiros que são importantíssimos e deram uma ótima notícia para o esporte brasileiro, que já pode sonhar aí. É claro que é favorito, nem sempre vai ganhar, mas os dois podem sim sonhar com essa medalha dourada nos Jogos Olímpicos de Paris. Então é isso, informações importantes sobre dois atletas brasileiros que são referências, que são importantíssimos, Isaquias Queiroz, Alisson dos Santos, e que vão chegar forte para Paris. E esses são os temas sempre do Panorama Olímpico. Fica aqui o convite, se você não viu todos os vídeos, volta aí, procura o Panorama Olímpico aqui da Itatiaia, que a gente atualiza a cada semana notícias importantes, atualizações dos atletas brasileiros que estão de olho em Paris. E se você tem alguma sugestão de tema, algum atleta que você quer saber mais como se prepara para Paris, comenta aí que a gente aborda tudo isso aqui no Panorama Olímpico, de olho nos Jogos Olímpicos de Paris, o evento mais importante do esporte mundial. Faltam menos de 75 dias, está chegando a hora e a gente vai acompanhando tudo isso sobre os atletas brasileiros aqui na Itatiaia. Um abraço e até o próximo Panorama Olímpico.